considerando o tempo que tínhamos disponível, vamos passar agora para uma outra parte da nossa sessão, que é a implementação da avaliação de risco. Nós vimos os princípios e agora nós vamos ver a implementação desses princípios. E temos 3 eminentes palestrantes, Dr. Sandy Makamag, doutora Joana Akimed, Dr. Mark é um membro da One Health e que trabalha no Centro de Emergência para doenças no Quênia. Nós trabalhamos juntos, na verdade, e é um epidemiologista fornecendo suporte técnico na implementação da abordagem One Health no Quênia e em outros lugares, porque nós ajudamos uma série de países que estão implementando a abordagem One Health para operacionalizar tudo o que é necessário. Então, tem as ferramentas que foram mencionadas, avaliação de risco conjunto e avaliação de risco rápido e outras. E o Dr. Mark está envolvido no campo do treinamento epidemiológico e é um membro da Sociedade de Medicina Tropical e Higiene, e também tem uma relação com a Universidade de Liverpool. E bom, Dr. Makama é um pesquisador e membro do Comitê Técnico do One Health Nacional e de compartilhamento de informação. É um especialista técnico do Comitê Nacional Alimentários, também da Federação Internacional de Associação. Dou-lhe as boas-vindas, Dr. Makama, e espero trabalharmos juntos num futuro próximo. E o nosso outro palestrante tem trabalhado no Centro de Prevenção de Doenças e Controle, no CDC, como um especialista desde 2005. Tem feito um excelente trabalho em termos de avaliação de risco em relação à Covid. E entre 2006 e 2019, ela trabalhou como a chefe do programa de zoonoses, contribuindo para o desenvolvimento e a configuração do monitoramento de doenças infecciosas. Portanto, temos muito a aprender também dela, e tem coordenado instituições europeias e redes de zoonoses desde 2020, de janeiro de 2020, ela tem ajudado a desenvolver uma série de respostas da WGS para doenças infecciosas. Ela elaborou a metodologia sobre como tudo isso tem sido feito. Bom, temos aqui tem também um excelente trabalho nos laboratórios ambientais da mesma forma, e o Dr. Mark vai falar sobre a implementação da avaliação de risco multissetorial conjunta. Dr. Mark, a palavra é sua. Muito obrigado pela... Vocês podem me ouvir? Technology issues. Okay, so my name is Mark. Bom, meu nome é Mark e obrigado ao Dr. Tibley por ter feito essa gentil e extensa apresentação sobre mim e sobre meus colegas palestrantes. Bom, aqui eu estou para falar sobre o que meu país tem feito
utilizando essa ferramenta em termos de gestão de doenças zoonóticas como prioridade. Em 2015, nós priorizamos uma série de doenças, temos uma lista de doenças, 5 doenças priorizadas, incluindo a, a brucelose, a anthrax e outras 3. É por isso que é muito importante demonstrar como nós fizemos as nossas parametrizações e como começamos, e rapidamente, depois da priorização semi-quantitativa, identificando essas doenças. E o próximo passo, que foi um processo bastante contínuo, ininterrupto, nós trabalhamos com a plataforma da One Health no Quênia, que ajudou a implementação da abordagem One Health no nível nacional. Nós pudemos fazer um piloto de um projeto que já foi mencionado hoje. Nós pudemos também conduzir um treinamento, né, no âmbito nacional. E é por isso que eu estou mostrando isso aqui, essa ferramenta MCM e a ferramenta JRA, e juntos nós elaboramos essa ferramenta de monitoramento, e as atividades foram também transpostas para o nível subnacional, e nós continuamos a trabalhar junto dessa estrutura com uma maneira de comunicar muito melhor. Mas muito mais importante é dizer que como nós fazemos isso no nosso país. No Quênia, nós realmente temos um processo onde queremos que os serviços governamentais e também o público participem juntos. E a gente usa essas ferramentas para desenvolver um mapa em conjunto, onde temos identificado estruturas criativas também de análise, e fazemos as prioridades para o país, e também temos outros processos contínuos para essa comunicação e também dar feedback à comunidade. O mais importante é como coordenar isso. Então, a gente tem vários encontros feitos já nesse ano, desde março até junho de 2022, e esse mecanismo constituiu realmente o fortalecimento de uma capacitação da comunidade para fazer esses relatos. E aí é a linha de frente, são os nossos soldados da saúde, né, que trabalham conosco aqui no Quênia, no nível da missão. E o mais importante é ver como esse risco pode ser otimizado de tal forma que o perfil seja analisado. Como fazer isso? Bem, a gente cria um mecanismo de coordenação muito robusto, com muitas subpartes ajudando, através das unidades de resposta epidemiológica, também departamentos de veterinária, etc. E também temos um comitê nacional para fazer as reuniões e antecipar, inclusive, surtos que possam surgir de doenças que sejam preocupantes para o país, em termos econômicos e até de saúde pública. Eles não trabalham isoladamente, mas os comitês são responsáveis para nomear os líderes técnicos, que são especialistas, que têm treinamento em saúde pública, em epidemiologia, etc. E a gente identifica 3 doenças principais: anthrax, raiva, e também temos uma ambição aí em relação à brucelose. Na forma que elas aparecem aí, priorizamos. Temos outras partes interessadas aqui também, que dão conselhos para esse comitê sobre como fazer o tratamento desses problemas. Temos equipes técnicas também compostas por os cientistas principais de instituições líderes, que realmente fornecem essa ajuda e vão até o Comitê Nacional para que a gente consiga elaborar políticas. E realmente a gente tem aí um piloto em 2019 e em 2021 a gente realmente já tinha evoluído bastante, e também durante a pandemia fizemos algumas reuniões para avaliar
o potencial do Covid-19 para o tratamento de tudo isso. É assim que a coordenação é feita. E aí, quando a gente escolhe uma doença, por exemplo, uma doença endêmica no Quênia, mais recentemente, até 2021, a gente se pergunta como é que vamos identificar isso como um risco. Então, em termos de enquadrar isso como um risco, a gente tem que fazer uma apresentação das evidências e temos que fazer várias perguntas que serão tratadas pelo país, por exemplo, relatórios para isso, para aquilo, em áreas específicas de animais, de humanos, saber se as pessoas estão vacinadas ou não, saber como é que a gente está engajando tudo isso. Então, a gente monta uma equipe técnica com o setor animal, o setor humano e, às vezes, precisamos também o setor ambiental participando para estabelecer realmente uma coordenação, né, que vai ser um time responsável por avaliar na mitigação desse risco. Então, a gente repete isso, né, várias vezes para compartilhar as descobertas ou informações através de mecanismos públicos. Por exemplo, eu vou usar aqui uma doença zoonótica muito conhecida no Quênia, é a febre hemorrágica. E quando a gente faz isso, a gente segue alguns princípios. Se você for um pesquisador, você vai querer descobrir evidências, né? O que eu estou procurando? Você pergunta onde é que eu posso encontrar isso, onde que isso aconteceu? E provavelmente onde vamos descobrir tudo isso. Usando esse princípio, hoje a gente está falando do ebola também, a gente pode fazer hipóteses e usar uma abordagem qualitativa, mas a gente quer realmente estar à frente e conduzir os aspectos quantitativos também. A gente pode perguntar isso ou aquilo, mas qual é a probabilidade de que essa doença ocorra e como é que ela vai afetar a população? É isso que a gente quer entender. E a gente fez isso. Então, a gente fez o Quênia, nível nacional, para ver qual é o risco de um patógeno para esse país e até cruzar suas fronteiras. Por exemplo, digamos que alguém esteja entrando no Quênia, será que como é que estava esse patógeno no país? Será que tem um risco de entrar no nível subnacional ou outra região demográfica? Mas o mais importante é descobrir qual é o caminho do potencial local. E é aí onde a gente implementou uma ferramenta. A gente tem que saber uma demonstração de como se passa a infecção de humanos para animais. Mas antes disso, o setor específico segue alguns protocolos de avaliação de risco. Então, aqui é um exemplo onde a gente pode implementar essa abordagem. E rapidamente, quando a gente tem o assunto sendo tratado, a gente consegue realmente revisar o caminho epidemiológico da doença, para dar a certeza de que a gente quer ver realmente qual é o setor que está sendo mais afetado. Será que são humanos? Será que são animais? E aí a gente usa um sistema de vigilância melhorado, olhando todos os parâmetros, desde o ponto de vista ambiental, olhando, por exemplo, insetos, mosquitos, e aí a gente pode exportar e descobrir qual é a probabilidade disso acontecer naquele local. Quando a gente chega ao impacto, ele também traz aí problemas econômicos e de comércio. Até mortes humanas podem acontecer nesse caso. Então, a gente faz uma avaliação de risco nesse nível e a gente realmente recomenda implementar um sistema de vigilância humana, porque tem um impacto moderado às vezes, mas qual é a probabilidade daquela doença ocorrer? Então, isso sobe para cá, onde tem uma probabilidade muito alta de ter um impacto forte, e aí as instituições têm que ser muito claras nesses dados e implementar todos os requisitos necessários e também todas as contramedidas para que a gente possa mitigar esse risco da sua ocorrência. E depois de fazer tudo isso, porque realmente é um processo de longo prazo, né, para fazer isso, a gente vai querer avançar e realmente comunicar sobre as informações, os legisladores que vão poder realmente
tornar políticas públicas disponíveis. Se a gente está olhando uma febre hemorrágica viral que está se apresentando, então provavelmente a gente quer ver o que está sendo feito, a gente quer realmente usar essas ferramentas para fazer um monitoramento epidemiológico e também um mapeamento. O mais importante é que pesquisa é importante, tem várias equipes coordenando, né, e coletando dados também para entender como é que isso acontece, como é que essa doença está se espalhando pelo país. A otimização desse processo também é algo desejado. Então, se a gente tiver evidências, a gente vai ter fazer as avaliações e ver o que está conectado ao que, para que os legisladores e os tomadores de decisão possam realmente tomar decisões mais informadas. Quando a gente tem isso, a gente comunica à comunidade e aí, precisamente, serão feitos relatórios e também será divulgado pelas mídias mais grandes, maiores. Em 2018, por exemplo, a gente teve um surto de febre no Rift Valley. E quando essa febre do Rift Valley aconteceu, a gente viu o potencial de haver um deslocamento para outras áreas do Quênia. E esse mapa nos ajuda a estar adiante e perceber que em 2021, quais seriam as áreas afetadas, baseado nos riscos anteriores e saber quais seriam as novas áreas. E aí a gente já começou antecipadamente a tomar medidas. Mark, por favor, pode concluir, porque a gente está ficando sem tempo. É o último slide aqui, tá? Então, por exemplo, Isiolo, a gente viu a epidemiologia chegando aqui, a gente ajudou o país a se preparar para quando isso fosse acontecer, através de evidências, através de ferramentas de suporte, de decisão, e nos deram realmente qual era uma posição mais acertada sobre onde estávamos e onde estavam os riscos, e conduzindo também exercícios de simulação, a gente conseguiu precisamente se planejar para mais exercícios de simulação sobre ébola e outras doenças, usando a mesma estrutura que estávamos usando antes, assim como a ferramenta JRA. Então, a gente tem que dar estruturas e ferramentas à comunidade que mudem o comportamento das pessoas e como as epidemias vão ser tratadas e como é que a comunidade pode ajudar também na avaliação dos riscos e também no monitoramento dos riscos ao mesmo tempo. Obrigado. Muito obrigado. Foi realmente uma ótima apresentação, destacando aí como é que a ferramenta é usada no seu país e também tudo isso complementando as outras apresentações. Então, a próxima apresentação agora, um pouco de atraso, doutora Sunday Makama, por favor. Doutor Sunday Makama. Muito obrigado. Eu reconheço os meus apresentadores, palestrantes anteriores, ajudaram muito, as apresentações foram ótimas e nos ajudaram a entender todos esses problemas. Então, essencialmente, eu vou falar sobre anthrax. Eu gostaria rapidamente de falar com o público para garantir que a gente está junto. Vocês podem escrever aí no chat uma resposta se as doenças zoonóticas exigem uma abordagem em conjunto para avaliação do risco, é verdade ou falso? Se vocês participaram desse webinário, claro que todo mundo está dizendo aqui que é verdade. A abordagem para conduzir uma avaliação de risco em conjunto no JRA é quantitativa ou qualitativa? A ou B? Excelente. Quer dizer que o pessoal está prestando atenção realmente nas apresentações e vai facilitar bastante aqui a minha apresentação também. Então, essencialmente, a gente ouviu nas apresentações anteriores, como, por exemplo, a priorização das doenças é feita na avaliação de risco em conjunto, como foi o caso do Marco, que descreveu agora. Mas outras vezes, quando a gente tem um grupo ou sistema de vigilância de risco, a gente pode se basear nele, e esse foi o caso da Nigéria em relação ao anthrax, porque tinha um relato
que surgiu em maio, indicando que havia surtos de antrax na África Ocidental, e era preocupante. E como a gente sabe, o antrax é uma doença bem mortal, então ela se espalha muito rapidamente. Então, é aí onde vemos a necessidade dessa avaliação em conjunto dos riscos. E por quê? Bem, porque o antrax é uma zoonose e temos que ter um entendimento holístico sobre tudo o que está acontecendo para que possamos combater de forma mais efetiva e também tomar passos de mitigação. Quais são as preocupações governamentais principais em relação a esse perigo? Bem, a possibilidade de que essa doença cruze fronteiras internacionais, particularmente até os agricultores sem saber o que está acontecendo ao seu redor, né? Porque é uma doença, às vezes, muito comum e ninguém sabe, às vezes, de onde ela surge. Também temos preocupações por causa, porque essa doença pode viajar de uma velocidade que é desconhecida. Então, a gente construiu, assim, uma abordagem sistemática envolvendo alguns passos, que também envolve componentes ou passos que exigem ou são recomendados. Essencialmente, eu vou falar sobre alguns deles e por que os usamos. Porque no primeiro e no quarto passo, às vezes a situação não permite ou não dá para você fazer isso, porque você ainda não tem uma estrutura em vigor ou você não tem tempo, especialmente. A gente tem que tomar decisões muito rápidas para aquele risco que está se espalhando de forma acelerada. Então, a gente tem que se organizar através de códigos para percorrer esses passos, para facilitar para vocês usarem. No nosso caso, a gente tem uma situação que resultou na necessidade para uma avaliação de risco em conjunto. Então, se a gente for passo a passo, por exemplo, na Nigéria, a gente tem um comitê de saúde que coordena as nossas atividades envolvidas dos ministérios tripartites, né? Agricultura ambiental, saúde, etc. Então, essencialmente, não tem a necessidade de fazer uma setorização, porque todos têm que trabalhar em conjunto na implementação. E também o JRA foi a ferramenta escolhida, né, designada, e uma equipe técnica também foi montada através de reuniões físicas. E, claro, o grupo de partes interessadas para fazer isso. E depois, no passo de que o que precisamos fazer para esclarecer a estruturação dos riscos e o processo. Bem, particularmente a formulação de questões de avaliação de risco, porque quando a gente faz a avaliação de risco, a gente especificamente tem que fazer perguntas-chave que terão que ser respondidas a partir da estrutura, normalmente através de comitês e com o apoio da liderança técnica. Então, 3 coisas chaves que envolvem essa estrutura são definir o perigo, definir o escopo e também concordar em relação ao propósito e os objetivos. Em relação ao perigo, era antrax. O escopo era a interface humano-animal-ambiental, especialmente nos estados com fronteiras internacionais, certo? Como é que isso poderia ser um fator? Eles teriam que conseguir mitigar esse risco, né, de forma apropriada para os seus países vizinhos. E o propósito, mitigação de risco, e o objetivo era gestão ou comunicação de decisões. Depois, nesse é o passo 6. Se a gente consegue estabelecer qual é o risco, você precisa fazer um diagrama do caminho que esse risco vai seguir. Isso é fundamental, porque aí você consegue entender toda a probabilidade de exposição a esse risco e como é que ele afeta aquelas 3 setores, animal, humano e ambiental. E temos que pensar o máximo possível em todo cenário que pode acontecer em termos de exposição, em termos de impacto na receita,
Então, aí aqui é que está a chave, você tem que pensar por que você precisa contribuir para entender a evolução desse risco, mas também tomar cuidado para não usar ferramentas de tal forma que fujam do foco ou dos pontos que você quer abordar, porque várias perguntas podem surgir desse diagrama e a ideia de seguir esse caminho é conseguir ver os pontos críticos. Onde é que esse risco, onde é que esse potencial está atingindo ou pode resultar em um impacto mais agravante. E aí você vai conseguir passar suas recomendações de forma mais produtiva e gerenciar esse risco e também comunicar às partes interessadas de forma apropriada. Então, às vezes, a gente faz muitos rascunhos aqui, né, como você pode ver na esquerda, e aí a gente leva para a equipe técnica na reunião e a gente faz os diagramas, realmente pensa em todos os caminhos possíveis, tudo que pode acontecer. E aí você tem aí um diagrama mais limpo para que você vai usar para comunicar de forma mais clara para o comitê. É importante que você considere todos os riscos potenciais e os caminhos que eles podem percorrer. Então, nesse caso, nós estamos mostrando rapidamente aqui 2 exemplos, não é? Passando por todos esses passos, e essas perguntas aqui, elas vêm justamente de um background de risco que você já tem que ter listado. Bom, então são 2 perguntas que nós fizemos aqui em relação ao anthrax na Nigéria. Essas perguntas, elas foram estruturadas da maneira que a gente descrevia os passos, ou seja, qual seria a capacidade de acontecimento do impacto de pelo menos uma pessoa em uma LGA, em um órgão governamental local, ter uma fronteira internacional a ser infectada com anthrax de animais vivos, cruzando essa fronteira nos próximos 6 meses. Bom, na Nigéria, nós tivemos aí uma vigilância bem efetiva em relação ao anthrax carreado por animais. Nós podemos fazer uma série de perguntas de risco a serem documentadas para que a ferramenta funcione melhor para você. E nós temos que manter em mente cada uma dessas perguntas, e cada uma dessas perguntas tem que ser feitas individualmente, conduzidas individualmente, para que, se nós tivermos, por exemplo, 5 perguntas, nós temos que correr com essas 5 perguntas individualmente, e daí os próximos passos seriam fazer realmente a caracterização do risco, e na nossa experiência, depois de conduzir a avaliação de risco, o levantamento de risco, nós, para as 2 perguntas 1 e 2, nós temos os destaques e os impactos considerados moderados em ambos os casos das 2 perguntas. Bom, a professora Dilles estava falando de um componente adicional da estimativa que nós temos que manter em mente quão confiantes nós estamos em relação aos resultados das nossas estimativas, e também precisamos dar o grau de confiabilidade da capacidade de acontecer, né, e do impacto. E talvez isso embase uma série de perguntas que vocês possam fazer. Então, na verdade, temos que ter cuidado para não levantar uma série de perguntas que, na verdade, não abordam as ameaças potenciais, ou que não se relacionam com os dados que nós temos, as informações que nós temos. Todas as informações que nós temos sobre a doença devem fazer o background das nossas análises, e isso vai fundamentar os próximos passos das nossas recomendações para a futura gestão e também para as estratégias de comunicação a serem elaboradas. Então, se nós nos encontrarmos na zona vermelha, nós estamos num estado crítico e que precisa
de mitigações e vigilância. Se estivermos na zona amarela, temos que revisar alguns sistemas de vigilância, talvez tentar dar mais otimização às estratégias de vigilância já implementadas. Se estivermos na zona verde, não significa que temos simplesmente que ficar parados, mas, na verdade, é só manter as medidas de mitigação existentes. Likelihood and impact in both cases have a Então, e os dois eixos, ou seja, a capacidade de acontecer e o impacto, ambos estão ali no moderado em relação às nossas perguntas. Aqui nós temos a tabela sobre como o processo deve andar. Em relação à primeira pergunta, Q1, nós temos ali a capacidade de acontecer, a caracterização, a argumentação racional e as estimativas também, que podem ser alta ou moderada. Bom, se for alta, temos que promover ou fornecer a argumentação racional devida e depois o nível de incerteza para que possamos definir o nível de confiança. Eu estou quase lá, obrigado pelo aviso. Bom, então a interpretação técnica aqui do comitê técnico, temos aqui a interpretação que deve ser retirada dos dados, mas o mais importante é fornecer recomendação para aqueles envolvidos na vigilância de campo, ou seja, aumentar a capacidade de comunicação, melhorar o treinamento e informar todas as partes interessadas. E também muito importante é documentar toda essa avaliação de risco para que todas as partes interessadas possam tomar parte e ciência no processo. Então, com tudo isso, nós conseguimos fazer um relevante engajamento político e agradecemos, enfim, a todos os parceiros e tudo que pudemos fazer no nosso país foi devido a um esforço conjunto. Agradeço pelo tempo aqui concedido a mim, pelo convite, e fico às ordens para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Tieble. Obrigado a você, doutor Macamá. Obrigado por ter respeitado o tempo e ter conseguido passar as informações de maneira sumarizadas. Bom, e agora vamos ao terceiro palestrante, a doutora Johanna Takinen, que nós já apresentamos no começo dessa sessão. Doutora Johanna, a palavra está com a senhora. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar alguns exemplos concretos sobre como aqui na União Europeia podemos fazer avaliações de risco rápido, conjuntas, ECDC, FSA, nos surtos carreados por alimentos ao longo das fronteiras. Bom, aqui temos a ECDC, a prevenção de doenças. O Centro Europeu para a Prevenção de Doenças tornou-se operacional em 2005 e com várias regulamentações e decisões em 2004, 13 e 18. E a legislação foi melhorando desde 2004 até chegar como é hoje. Bom, e tivemos definições de casos, tivemos também melhorias na lei em relação ao monitoramento, em relação a doenças infecciosas e também a questões de saúde especiais, como a AMR. E temos um sistema de resposta e alerta precoce que é subordinado a essa comissão. Temos também uma avaliação de risco de saúde pública. Também trabalhamos com os países para a questão da prontidão e planejamento de respostas. Agora vou dar um exemplo concreto sobre como nós colaboramos com todos os setores, o setor de saúde pública, e que é bastante importante identificar as partes interessadas e as métricas relacionadas. E iniciaram uma colaboração com eles. Aqui, o ECDC também se coordena com a FWD, que consiste de epidemiologistas e microbiologistas em vários países europeus. A EFSA, que é a Autoridade de Segurança Alimentar Europeia, que está na Itália, que também coordena uma rede de especialistas
em termos de coleta de dados na área. Temos também a EWRS, que é em relação à segurança de saúde, na sede da União Europeia, em Luxemburgo, uma das sedes da União Europeia em Luxemburgo. Temos também a RASFF, que é uma comissão de segurança de alimentos e ração. E adicionalmente a isso, nós também temos outras 5 redes, como os laboratórios para Campylobacter na Suécia. Temos também para Salmonella na Holanda, temos também outro na Itália para VTEC, e também temos para Monocitogenes na França. E, enfim, essa é a composição das redes que estão integradas e comunicando. Aqui é uma tabela para a questão da avaliação de risco e da gestão de risco. São diferentes plataformas. Temos a chamada EpiPulse, e o propósito dessa plataforma é fornecer avaliações de risco, e nos países que usam essa plataforma, eles podem informar sobre eventos nacionais, e eles podem informar sobre eventos nacionais, e outros países podem tomar ciência desses alertas. Temos a plataforma de gestão, a EWS, que fica nas mãos das autoridades pertinentes, sob a guarda da Comissão Europeia, também em parceria com o CDC. Bom, a EpiPulse, ela é voluntária, porém ela é mandatória, ela é obrigatória para que você possua também a EWRS. Na EpiPulse, o tipo de notificação é informal, mas ele é formalizado junto à EWRS. E os participantes nos sistemas EpiPulse, eles têm acesso às redes funcionais de saúde pública e doenças, e também a diferentes institutos de saúde pública e laboratórios nacionais de vários países. Já a EWRS é uma plataforma para tomadores de decisão e para autoridades competentes da área de saúde pública, para ministérios da saúde e para a Comissão Europeia. Nessas avaliações de risco rápido, bom, quando os países relatam um evento nacional, e às vezes é um evento que acontece em vários países ao mesmo tempo, e baseado nas informações microbiológicas, particularmente os sequenciamentos que confirmam aquela doença específica, geralmente elas são originadas de uma fonte comum. Então, os diferentes critérios que influenciam nossas decisões e que tipo de avaliação de risco rápido, em termos de resultado, nós teremos, bom, depende de quão rapidamente esse surto está se movendo, quantos países estão envolvidos e quais são os números de casos nos diferentes países. Quão grave é o surto e quantas hospitalizações temos, quantas mortes temos relatadas, e existe algum alimento suspeito, por exemplo, esse alimento ele é transportado correntemente pelos países, a imprensa já está sabendo qual é o interesse da mídia. Claro que nós temos que informar o público geral, e aí vem a decisão de informar o público geral ou apenas os gestores de risco. Em ambos os casos, nós preparamos um resumo de notificação conjunto para informar aos gestores de risco sobre esse risco carreado pelos alimentos ao longo das fronteiras, e às vezes esses riscos, esse sumário pode ser distribuído apenas dentro da rede RASFF e EWRS, quando é restrito. Quando temos que informar o público geral, começamos a preparar essa avaliação de surto rápido conjunta, e aí nós temos uma coleta de dados ativa dos países,
fazemos análises conjuntas e temos um procedimento que é acordado e depois publicaremos esse relato público nos websites das duas entidades. Ou seja, a ECDC e a FSA estão conectados. Nós temos teleconferências semanais com membros das duas entidades e quando temos surtos acontecendo em múltiplos países, então usamos essas teleconferências para definir os próximos passos e embarcamos também nas avaliações de risco pertinente. Temos a Comissão Europeia relacionada à higiene e alimentação, temos também, que o FSA está ligado a ela, o ECDC está ligado à segurança de saúde, a Comissão Europeia no seu Comitê de Segurança de Saúde. Temos também a FSA ligada a laboratórios de referência nacional, com a rede URL, e também a RASFF unindo autoridades de segurança alimentar nacionais. Temos os estados-membros para cada uma dessas duas mencionadas e temos, por outro lado, as redes ligadas aos institutos de saúde pública e aos laboratórios de saúde pública, também formada pelos estados-membros, e todas essas entidades têm informações cruzadas para colaboração, e tudo isso pode ser relatado por essas entidades mencionadas no sistema EpiPulse. E, por exemplo, quando temos casos pouco usuais em relação a doenças contagiosas, e que pode se tornar um evento multinacional. Temos a questão da coleta de dados, que fazemos uma análise sequencial centralizada, baseado nas informações coletadas isoladamente em animais, alimentos, ambiente e também em humanos. E produzimos resumos epidemiológicos e também análises de rastreamento de ida e volta, o back and forward, e tudo isso faz parte dessa avaliação de surto rápido do ECDC e do EFSA. E essa avaliação, ela leva em torno de 1 mês e meio a 2 meses. Nós não estamos trabalhando num sistema em silos. Temos também uma série de links com o FDA nos Estados Unidos e outras entidades. E temos também correspondentes em outros países, em outros continentes, em alguns países específicos. E a nossa unidade de higiene, a nossa unidade sanitária é a responsável pelas comunicações pertinentes. Quando temos, por exemplo, em 2021, um surto multinacional de Salmonella Branderup, e foi aberto pela Dinamarca em 3 de maio de 2021. Isso criou uma investigação bastante extensa por vários países. Tivemos 358 casos em 12 países europeus e Reino Unido, 68 hospitalizações, ou seja, foi um surto de evolução muito rápida, nenhuma morte relatada, e rapidamente o Reino Unido pôde testar 2 amostras, testou positivo no caso, e identificou a cepa, e a duração desse surto foi mais ou menos de 3 meses. E por que isso é importante? Bem, isso é importante porque se nós queremos agir em relação a essas ameaças transfronteiriças de uma maneira atempada ou oportuna, nós temos que ser realistas em relação ao tempo de resposta, ok? E o desenvolvimento nacional desse surto foi de 3 meses, isso porque estava sendo transportado por melões importados. E aqui nós vemos como esse surto aqui aconteceu ao longo da Europa. Em 3 de maio, a Dinamarca abre o chamado no EPIS. E então nós começamos a ver cada vez mais casos relatados
E aqui nós podemos ver quando houve a avaliação rápida de risco em julho, e tivemos então, coletamos os dados aqui baseados em informações de cada país onde o surto estava acontecendo, e dessa maneira foi o tempo que levamos, de 3 de maio a 20 de julho. Bom, isso foi um resumo, espero que tenha sido efetivo, e temos aqui os reconhecimentos dos Estados-membros e de todas as instituições relacionadas. Muito obrigado. Muito obrigado, a senhora doutora Takinem, por ter respeitado o tempo. E tivemos 3 excelentes apresentações, com certeza. E antes de passar à próxima parte da nossa sessão, queria agradecer aos 3 palestrantes. E nós vamos ter aqui 5 minutos antes de passar à próxima sessão, claro, para perguntas e respostas. Já temos aqui algumas perguntas, inclusive, na janela de chat. Mas antes de fazer as perguntas, vocês viram como é importante a comunicação. Talvez vocês tenham escutado muito aqui dos nossos palestrantes sobre esse assunto, né? Como a comunicação é muito importante em termos de como a gente passar a mensagem. Como é que isso pode prevenir, né? A comunicação é importante para a avaliação de riscos e também para as tomadas de decisão. E também para o público. É importante, né? Está no cerne da questão. Mas o que eles não disseram a vocês é como é importante a comunicação em termos de gestão de risco também. Porque é assim que é. Por exemplo, a gente tem o comunicador de risco, né? Ele vai fazer uma apresentação amanhã, vai falar como passar a mensagem certa, inclusive. Isso aí vai reduzir o risco, vai contribuir. E como fazemos a avaliação de risco, não significa que não tenhamos também que pensar na comunicação, principalmente com os agricultores locais, porque tudo isso pode estar enviesado. A gente tem que levar em consideração o conhecimento de todas essas pessoas. Isso vai nos ajudar muito. Ou seja, isso também vai ajudar a comunicação do risco. E agora vamos passar para as perguntas. E aí uma observação geral. Bem, pergunta talvez ao Marcos, talvez se você puder responder isso. A gente sabe que os patógenos urbanos estão em habitats naturais. Então, o que o CDC africano está fazendo para reduzir esse risco? Se não estiver clara a pergunta, eu peço que a pessoa que fez a pergunta, por favor, entre aqui e use o microfone para fazer. Como é que funciona a colaboração individual e como isso deve ser implementado na África? Essa é a pergunta para Mark. É isso. Então, muito obrigado, Dr. Mark. Como fortalecer o sistema de vigilância, pensando aí também em todos os eventos que vão acontecer. Essa é uma pergunta rápida que colocamos aqui na mesa, mas só temos algumas perguntas. Muito obrigado. É com você, Mark. Muito obrigado, Chebler. Eu acho que a pergunta é sobre... Bem, é muito relevante, claro. Nós sabemos que quando coexistimos com o meio ambiente e não cuidamos, não destratamos o meio ambiente, os patógenos ficam ali, né? Agora, quando tem atividades humanas e também produtivas, explorando recursos, um exemplo clássico aí é a origem da pandemia de Covid-19, ou muitas outras doenças animais que vieram da floresta. Então, a entrada, né, do humano nesses ambientes é o que causa. Então, temos que focar
na interface humana e animal, mas também temos que entender o que acontece no ambiente. Então, eu acho que não apenas o CDC africano, mas todas as outras partes envolvidas têm que pensar na abordagem One Health, One Saúde, e também temos que incorporar o ambiente nessa equação. A origem do Covid-19 veio daí, então eu concordo com o comentário e também estamos trabalhando de forma muito próxima com especialistas para entender o ambiente e como isso acontece. A última pergunta sobre os voluntários, eu acho que tem o nível da submissão, onde a avaliação de risco acontece, mas agora está movendo para as unidades One Health, e onde tentam treinar essa linha de frente nos níveis mais baixos, até os condados ou as vilas, onde podemos personalizar esse treinamento para que sejam mais bem entendidos pelo voluntariado nas linhas de frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Mark. Foi uma resposta brilhante e uma colaboração também. Colaboração é fundamental, né? Comunicação e a vontade de coordenar ações que estão bem definidas na nova diretriz para a Operação One Health, One Saúde, adotada pelo painel de especialistas de alto nível. Muito obrigado. Então, Dr. Taknen, doutora Taknen, você quer responder essa pergunta? Ou o Dr. Makaman, como fortalecer o sistema de vigilância no caso da Copa do Mundo, no caso de um evento tão grande assim? Bem, sim. Então, foi ótimo. A pergunta é muito boa. O que foi feito para tratar esse problema em relação à meteorologia, para prever e o que vetor as cidades usaram? Como é que isso foi abordado? Nós todos trabalhamos juntos com várias ferramentas, como vocês viram, e também de pesquisa. Por exemplo, doenças tropicais. Eles fizeram muita coisa em termos de mudança climática e definir quais são os vetores transmissores de doenças. E aqui temos alguns bons exemplos de previsão quando essas doenças vão surgir. Também no caso aí da febre do Rift Valley, como foi mencionado, caso concordem ou não, mas os nossos colegas aqui trataram isso de tal forma que puderam mapear, e vocês viram aí o mapa, claro, na apresentação feita, e estamos usando esses dados para uma decisão precoce. Então, a gente tem que trabalhar com vários setores, meteorologia, clima, para controlar os vetores dessa doença. Também o setor humano e o setor animal de saúde. Bons exemplos aqui que vimos durante as apresentações. Há 30 anos, na verdade, esse tipo de coisa já era feita por aqui. No apoio aos Estados-membros, também da OMS e também das parcerias, temos diretrizes muito boas implementadas. Eu vou parar aqui. Bem, sem vigilância é realmente impossível controlar o espalhamento dessas doenças.